Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nessa terça-feira, nós vamos falar sobre a vitória sobre Satanás. Somente o Senhor Jesus teve e terá condições de vencer Satanás. A batalha já foi concluída na cruz. Porém, Satanás não recebeu a condenação completa, a que lhe é devida, porque Deus tem o seu plano para toda essa conjuntura de revelações que encontramos na Bíblia Sagrada. Tudo vai concluir-se quando houver o juízo final. Até lá, Satanás ainda tem um tempo para agir e reagir contra todos os projetos estabelecidos pela palavra de Deus. É óbvio que ele não vai vencer nada. Vai perder tudo, porque já foi julgado e condenado. Só falta a prisão perpétua dele. Vamos analisar, portanto, querido, isso à luz da palavra de Deus. No livro de Gênesis, a palavra do Senhor nos mostra a criação dos céus, da terra, de tudo que há na terra, de tudo que há no céu que vemos, não o céu que não vemos, o céu que vemos. Tudo que há, estrelas, nuvens, sol, lua, tudo, astros que nós conhecemos, tudo isso está dentro do projeto da criação no livro de Gênesis, muito bem revelado. Depois o Senhor criou a terra, o globo terrestre, fez a separação entre águas e terra e, consequentemente, ele ordenou que tudo isso fosse povoado com o que nós vemos e com o que nós não vemos a olho nu. Posteriormente, o Senhor fez o homem, a sua imagem e semelhança. Nesse texto nós vamos ler agora e basear o que nós queremos passar a você. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 26 do capítulo 1 do livro de Gênesis. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Criou o Senhor também a mulher e assim ordenou a ambos. Deus abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Esta palavra pareceu aos olhos do Senhor muito boa. Deus entregou o governo da terra e tudo que ele criou e colocou na terra, ele entregou o governo nas mãos do homem. Mas ele pôs o homem num teste. Ele não poderia desobedecer nenhuma ordem ou nenhuma determinação do Senhor. Caso ele fosse obediente, com toda certeza não conheceria a morte. Deus não criou o homem para morrer, mas para que ele pudesse viver eternamente. A questão, querido, está nessa parte. É que o homem não passou no teste. O capítulo 3 do livro de Gênesis mostra ou nos revela claramente como foi a queda do homem. Ele se envolveu exatamente num ato de desobediência quando ambicionou ser igual a Deus. Esta é uma das coisas mais terríveis que nós temos, a qual trouxe consequência a toda a humanidade, porque a morte veio exatamente da desobediência de Adão e de Eva, os nossos primeiros pais. Consequentemente, todos os males que nós sofremos são para produzir o nosso sofrimento, a nossa reflexão sobre as nossas fragilidades e nos levar a buscar o Senhor. Deus, então, originou um plano de redenção dentro do jardim do Éden, no momento que ele expulsou o homem do jardim e amaldiçoou a terra,
para que todos nós, eu e você, pudéssemos lembrar sempre de que o pecado ou a desobediência a Deus entristece o seu coração e tem consequências desastrosas na nossa vida. Então essa primeira batalha que houve aqui no capítulo 3 do livro de Gênesis mostra que essa batalha foi travada dentro do jardim do Éden. O homem que tinha recebido a autoridade e poder para governar toda a terra perdeu essa autoridade e perdeu o governo da terra. Esse governo passou para Satanás, por isso ele tornou-se o príncipe desse mundo e induziu toda a humanidade à prática do pecado. A palavra do Senhor nos mostra que no livro de João, no livro de Marcos, capítulo 33, o verso 36 até 36, eu quero ler com você para que você tenha uma ideia. Vamos aqui ao livro de Marcos. Marcos 33, o verso 36. Marcos 14, 33 a 36. Estai sobre aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E como um homem que estava sentado... Marcos 14, queridos. Eu estou lendo outro texto. 14, 36. E dizia Jesus: Abba, Pai, tudo te é possível. Passe de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou dormindo os discípulos e disse: Tu dormis, Simão? Não pudeste vigiar nem uma hora? Aqui, querido, nós temos no livro de Marcos, capítulo 14, o versos 32 em diante, a batalha que Jesus travou com Satanás no jardim do Éden. O problema sério é que, se você observar o texto, no verso 34 diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. A palavra revelada por Marcos é esta. Observe bem. Jesus tinha levado Pedro, Tiago e João, e ao sentir-se só, sentiu pavor e angústia, porque ele tinha uma batalha tremenda para enfrentar. Sujeitar-se à total obediência a Deus. Aquilo que Adão e Eva não conseguiu passar lá, o Senhor Jesus teria que passar aqui. É ser obediente, literalmente, integralmente, a Deus, em tudo quanto o Senhor falou. Observe bem, Adão e Eva perdeu a autoridade e Jesus queria reconquistar essa autoridade, mas ele teria que enfrentar Satanás, que subjugou Adão e a Eva à prática da desobediência, e agora ele tinha que restaurar essa obediência, sendo obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. E assim ele fez. No livro de João, capítulo 19, verso 39, nós temos esse versículo registrado. Observe bem. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, verso 30, está consumado, e inclinando a cabeça, vendeu o espírito. Meu querido, a batalha de Gênesis, Satanás ganhou. A batalha do jardim do Getsêmani, Jesus ganhou. A batalha do Calvário, Jesus ganhou. E as outras batalhas já estão ganhas. Ele não perderá nenhuma batalha. Se você crer em Cristo e sujeitar a sua vida a Ele, nenhuma maldição virá sobre a sua vida. E você encontrará a vida eterna em Cristo Jesus. Porque Ele é vencedor. Por isso que Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Satanás foi derrotado na cruz. E Satanás será derrotado no dia do juízo final, quando Jesus o colocará no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte, para toda a eternidade. Amém? Deus te abençoe e ilumine o seu coração. Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos-te por estas revelações e pela vitória que o Senhor Jesus conquistou sobre Satanás, nos dando a liberdade espiritual para glorificarmos e exaltarmos o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém.